Era uma vez um certo Harry, chamado o Lobo da Estepe. Andava sobre duas pernas, usava roupas e era um homem, mas não obstante, era também um lobo das estepes. Havia aprendido uma boa parte de tudo quanto as pessoas de bom entendimento podem aprender, e era bastante ponderado. O que não havia aprendido, entretanto, era o seguinte: estar contente consigo mesmo e com a sua própria vida. Era incapaz disso, daí ser um homem descontente. Isso provinha, de certo, do fato de que, no fundo de seu coração, sabia ou julgava saber que não era realmente um homem e sim um lobo das estepes. As pessoas argutas poderão discutir a propósito de ser ele realmente um lobo, de ter sido transformado, talvez antes de seu nascimento, de lobo em ser humano, ou de ter nascido homem, porém dotado de uma alma de lobo, ou por ela dominado, ou, finalmente, indagar se esta crença de que ele era um lobo não passava de um produto de sua imaginação, ou de um estado psicológico. É admissível, por exemplo, que sua infância fosse rebelde, desobediente e anárquico, o que teria levado seus educadores a tentar combater a fera que havia nele, dando ensejo assim a que se formasse em sua imaginação a ideia e a crença de que era realmente um animal selvagem, coberto apenas por uma tênue verniz de civilização. A esse propósito, poder-se-iam tecer longas considerações e até mesmo escrever livros. Mas isso de nada valeria ao lobo da estepe, pois para ele era indiferente saber se o lobo se havia introduzido nele por encantamento, a força, a pancada, ou ser apenas uma fantasia de seu espírito. O que os outros pudessem pensar a este respeito, ou até mesmo o que ele próprio pudesse pensar, em nada o afetaria, nem conseguiria afetar o lobo que morava em seu interior. O lobo da estepe tinha, portanto, duas naturezas, uma de homem, outra de lobo. Tal era o seu destino, e nem por isto tão singular e raro. Deve haver muitos homens que tenham em si muito de cão, ou de raposa, de peixe ou serpente, sem que com isto experimentem maiores dificuldades. Em tais casos, o homem e o peixe, ou o homem e a raposa, convivem normalmente e nenhum causa ao outro qualquer dano. Ao contrário, um ajuda o outro, e o homem a que levou essa condição a tais extremos a ponto de dever sua felicidade mais à raposa ou ao macaco que nele havia, do que ao próprio homem. Tais fatos são bastante conhecidos. No caso de Harry, entretanto, o caso era diferente. Nele, o homem e o lobo não caminhavam juntos, nem sequer se ajudavam mutuamente, mas permaneciam em contínua e imortal inimizade, e um vivia apenas para causar dano ao outro. E quando há dois inimigos mortais no mesmo sangue e na mesma alma, então a vida é uma desgraça. Bem, cada qual tem seu fado, e nenhum deles é leve. Como nosso lobo da estepe, sucedia que, em sua consciência, vivia ora como lobo, ora como homem. Como acontece, aliás, com todos os seres mistos. Ocorre, entretanto, que quando vivia como lobo, o homem nele permanecia como espectador, sempre a fera, à espera de interferir e condenar, e quando vivia como homem, o lobo procedia de maneira semelhante. Por exemplo, se Harry, como homem, tivesse um pensamento belo, experimentasse uma sensação nobre e delicada,
ou praticasse uma das chamadas boas ações, então o lobo, em seu interior, arreganhava os dentes e ria e mostrava-lhe com uma amarga ironia o quão ridícula era aquela nobre encenação aos seus olhos de fera, aos olhos de um lobo que sabia muito bem em seu coração o que lhe convinha, ou seja, caminhar sozinho pelas estepes, beber sangue vez por outra ou perseguir alguma loba. Toda ação humana parecia, pois, aos olhos do lobo, horrivelmente absurda e despropositada, estúpida e vã. Mas sucedia exatamente o mesmo quando Harry sentia e se comportava como lobo, quando arreganhava os dentes aos outros, quando sentia ódio e inimizade a todos os seres humanos e a seus mentirosos e degenerados hábitos e costumes. Precisamente aí era que a parte humana existente nele se punha à espreita do lobo, chamava de besta, de fera, e o lançava a perder, amargulhando-lhe toda a satisfação de sua saudável e simples natureza lupina. Era isso que ocorria ao lobo da estepe, e pode-se perfeitamente imaginar que Harry não levasse de todo uma vida agradável e feliz. Isso não quer dizer, entretanto, que em sua infelicidade fosse por demais singular. Embora assim lhe pudesse parecer, da mesma forma como qualquer pessoa toma o sofrimento que se abate sobre ela como sendo o maior do mundo. Isso não pode ser dito a propósito de ninguém, mesmo aquele que não tem em seu interior um lobo, nem por isso pode ser considerado mais feliz. E mesmo a mais infeliz das existências tem os seus momentos luminosos e suas pequenas flores de ventura a brotar entre a areia e as pedras. Assim acontecia também com o lobo da estepe. Não se pode negar que fosse, em geral, muito infeliz, e podia fazer os outros também muito infelizes, especialmente quando os queria e era por eles estimado, pois todos os que com ele se deram viram apenas uma das partes de seu ser. Muitos o estimaram por ser uma pessoa inteligente, refinada e arguta, e mostravam-se horrorizados e desapontados quando descobriam o lobo que morava nele. E assim tinha de ser, pois Harry, como toda pessoa sensível, queria ser amado como um todo, e portanto era exatamente com aqueles cujo amor lhe era precioso que ele não podia de maneira alguma encobrir ou perjurar o lobo. Haviam outros, todavia, que amavam nele exatamente o lobo, o livre, o selvagem, o indômito, o perigoso, o forte. E estes achavam profundamente decepcionante e deplorável quando o selvagem e perverso se transformava em um homem e mostrava anseios de bondade, de refinamento. Gostava de Mozart, ler poesia e acalentar ideais humanos. Em geral, estes se mostravam mais desapontados e irritados do que os outros. E desta forma o lobo da estepe levava sua própria natureza dual e discordante aos destinos alheios toda vez que entrava em contato com as pessoas.